E nós vamos falar sobre isso agora com o Antônio Eduardo Jansante, que é professor de Engenharia Hídrica da Faculdade de Arquitetura e Universidade Mackenzie e de MBA em Saneamento Ambiental. Antônio Eduardo Jansante, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês que estão aí no trabalho. Bom, Estamos aqui disponíveis para responder as questões de vocês, tá? e vamos falar dessa situação da crise hídrica, né? A gente vê essa secura toda que colaborou para esse fenômeno que nós vimos ontem, que estávamos mostrando há pouco. Agora, preocupa muito a baixa acentuada dos reservatórios, que continua. A gente vê a região sudeste com índice baixíssimo de chuva, e chuva muito localizada, e há uma preocupação, inclusive, com o período chuvoso, se ele vai conseguir melhorar essa situação. Eu queria saber qual a sua expectativa. Eu lembro ainda de citar que o volume de Furnas é o menor índice registrado para o mês nos últimos 20 anos. E se fala na pior crise hídrica em 90 anos, desde que se tem registro. Como é que o senhor vê a perspectiva daqui para o final do ano? Olha, a situação realmente é crítica, é muito grave. É possível que a gente esteja vivendo uma crise hídrica, na realidade, desde 2014, com pequenas variações, com anos, alguns anos que volta a chover em torno da média, mas em geral o que a gente está percebendo é que, como este ano aqui de 2021, onde somente agosto que choveu um pouco acima da média, os meses anteriores choveram abaixo da média. Então, esse é um cenário preocupante, principalmente para 2022, se as chuvas não voltarem. O que eu posso dizer para vocês, procurar esclarecer pelo lado técnico? Então, está se falando de 90 anos, né, a pior seca em 90 anos, para essa região brasileira, que pega o Sudeste, o Centro-Oeste, não é? A gente, nos estudos que nós temos, recursos hídricos e hidrologia, nós costumamos trabalhar com séries históricas de chuvas e vazões registradas. Então, a gente se baseia nisso, do que já aconteceu no passado, para fazer estudos que se baseiam em estatística, né? Eu, como professor, a estatística é algo que sempre assustou os alunos, mas ela é muito necessária. Então, a gente faz estudos estatísticos para ver as probabilidades de chuvas, de aumento de vazão, que as vazões decorrem das chuvas, e é assim que nós temos o procedimento. E o que está acontecendo? Hoje nós temos dúvidas se esses registros do passado, o quanto que eles são confiáveis, o quanto que eles são, vamos dizer, o quanto que nós podemos continuar utilizando, porque o clima vem mudando. Quando chove, nós temos chuvas que são muito intensas, e quando vem a estiagem, ela também vem num período muito longo. Então, isso nos lança um alerta e que nos mostra, inclusive, que nós, como técnicos, temos os limites das respostas que nós podemos dar. A gente tem participado de debates, inclusive com os meteorologistas, com o pessoal do clima, e eles também mostram uma insegurança em relação a essas séries do passado, se elas continuam sendo válidas para o presente e para o que vai vir. De qualquer forma, o que a gente tem que fazer? Hoje, a primeira ação que nós temos que fazer, que está ao nosso alcance, é procurar sempre um uso eficiente da água, o nosso consumo de água, banhos mais curtos, outras atividades, lavar menos os objetos, etc., casa, e também consumir menos energia. Essa é uma primeira ação que nós podemos fazer, mas daqui para frente, veja, nós temos que aproveitar crises, elas são muito importantes, porque elas sempre dão início a uma mudança de comportamento, elas dão início a uma nova fase. O Brasil é um país que a gente pode dizer abençoado em termos de recursos naturais. Nós estamos crescendo, estou vendo aqui na tela do lado do meu computador, que houve um crescimento muito grande de energia, de produção de energia a partir do vento no Nordeste brasileiro. Isso tem que ser levado para as outras regiões também, mas ainda nos levantamentos que eu vejo aqui do Operador Nacional do Serviço, ele nem cita, por exemplo, gerar energia a partir da biomassa. O que é essa biomassa? Nós podemos gerar energia a partir dos esgotos sanitários, é verdade, podemos gerar energia a partir do lixo, dos resíduos orgânicos que estão no lixo, ou seja, essa crise elas tem que nos incentivar a abrir, como a gente diz, o leque de produção de energia.
ter energia, uma produção mais distribuída. Por que, que nós não fazemos isso? Por que, que ao gerar energia dos esgotos sanitários do resíduo sólido do lixo, quando a gente faz isso, por que, que não fazemos mais isso? Porque quando a gente faz isso, nós estamos retirando o carbono da atmosfera, os seus compostos, o dióxido de carbono, o CO2, que não conhece, o metano, etc. Por que, que a gente não faz mais esse tipo de aproveitamento de biomassa? Nós temos um potencial muito grande, só que nós estamos utilizando muito pouco disso. Aí o que, que acontece? Uma crise hídrica, que a gente não tem controle. Perceba o que eu estou dizendo. Falo, olha, pode ser até que as séries históricas, registros, elas não sejam, não consigo mais descrever tão bem como elas descreveram no passado o que vem acontecendo. Então a gente tem que buscar outras formas de ter segurança na produção de energia, que eu falo. Precisamos utilizar bem mais a biomassa que nós estamos utilizando hoje, por exemplo, além da energia solar, que também vem crescendo a sua utilização. E deve crescer mais, inclusive, pelas dificuldades agora, inclusive relacionadas ao custo da energia. A gente vê que a estratégia principal do governo é usar o máximo possível as termoelétricas para sustentar aí o fornecimento do serviço, evitar racionamento, evitar apagões. Mas do lado hídrico, a gente pode ter também problemas de racionamento e problemas do setor agropecuário, que a gente vê que, inclusive, a Sim, retenção, vazão, sim. uma gestão das reservas aí que a gente tem, dos reservatórios, que pode colaborar para prejudicar, para deixar mais difícil ainda a situação da agropecuária, não é? Sim, com certeza. Olha, é o que a gente diz, isso foi um avanço na legislação brasileira, que é pensar a água, os recursos hídricos, como usos múltiplos. A gente sabe que, historicamente, a geração de energia a partir da água ela foi preponderante no país, tá certo? Mas gerar energia, como a gente está falando, você tem a eólica, você tem a solar, o país abençoado com essa radiação solar toda. Nós temos a biomassa, mas, por exemplo, nada substitui a água para a produção agrícola. O Brasil é um celeiro do mundo. Então, se nós não tomarmos cuidados com essa visão, precisamos permanecer nessa visão de usos múltiplos da água, como a gente também tem que pensar muito na recomposição de matas ciliares, na preservação da floresta amazônica, porque são fontes de origem de retenção de água. Então, é assim, nós temos que utilizar essa crise para repensar vários dos nossos modelos. O que é bom, o que é interessante, é porque, assim como nós tivemos um grande avanço de tecnologia, né, meus alunos me perguntam, professor, como é que era a vida antes do celular? Eu falo, olha, eu nem lembro mais, não é? Vocês vejam como é que a tecnologia avançou. Então, a tecnologia também avançou nesses campos de produção de energia, e que a gente pode dizer, olha, se gera energia a partir da biomassa, se consegue produzir água potável a partir dos esgotos sanitários, se consegue produzir água a partir do mar, água potável a partir de dessalinização. Claro, também tem consumo de energia, tem o custo elevado, mas as tecnologias estão aí. Agora, a gente tem que pensar principalmente na questão da água, nos seus usos múltiplos, aqueles usos que não tem como substituir. Não existe nada que vai substituir a irrigação, não existe nada que vai substituir, mas a um custo caro, por exemplo, a navegação. A navegação é algo que é muito importante para nós aqui, porque cada comboio daquele substitui centenas de caminhões. Quando a gente fala substituir centenas de caminhões, nós estamos falando, olha, estamos consumindo menos combustível e colocando menos carbono na atmosfera. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Repito, eu como engenheiro, como professor, as tecnologias elas estão disponíveis. Nós precisamos utilizá-las de uma maneira mais efetiva para cada vez reduzir esses riscos. As incertezas que a gente tem, por exemplo, em relação ao clima, como nós estamos vendo. Ouvimos o Antônio Eduardo Giansante, que é professor de Engenharia Hídrica da Faculdade de Arquitetura e Universidade Mackenzie e do MBA em Saneamento Ambiental. Professor, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.